Os receptores aí somáticos, eles estão distribuídos de uma forma desigual pelo corpo. No caso, se eu pensar em quais seriam as áreas com maior concentração desses receptores sensitivos, as áreas com maiores concentrações seriam a extremidade da língua, os lábios se concentram bastante e também nas pontas dos dedos. Se eu levar em consideração a sensibilidade da pele, essa é chamada de sensibilidade aí cutânea. E nós temos sensibilidade na pele para vibração, para o tato, para pressão, nós também temos para temperatura e também para dor. E esses receptores eles vão estar distribuídos ali tanto na derme como também na hipoderme. E aqui foi esquematizado muito bem isso. No caso aqui, ó, dessas terminações nervosas livres, elas vão ser sensíveis, por exemplo, à dor, vão ser sensíveis ao prurido, que é aquela coceira, também vão ser sensíveis à temperatura. Então, esses estímulos aí acabam ativando essas terminações nervosas livres que são receptores. No caso aqui, ó, esse receptor do plexo piloso, que vai estar em volta aí, né, do folículo piloso, vai ser sensível, por exemplo, ao tato, ao toque. Um outro tipo de receptor que nós temos seria esse aqui, ó, que é um corpúsculo tátil. Então, pelo próprio nome já está dizendo, tátil seria, no caso aí, sensibilidade tátil, toque, né? Mas não é só isso não. Ele também é sensível à pressão, à vibração. Um outro receptor seria esses discos táteis, que estão ligados às células de Merkel, que estão presentes lá na camada basal da epiderme. Esses receptores estão ligados com a pressão. Mais profundamente, eu vou encontrar o corpúsculo de Ruffini, que também é assim como o corpúsculo tátil, é uma terminação nervosa e encapsulada. No caso aqui, ele vai ser sensível ao tato, ele também vai ser sensível ao estiramento da pele. E mais profundo do corpúsculo de Ruffini, está próximo à hipoderme aqui, ó, é esse corpúsculo lamelar. Esse corpúsculo lamelar aqui, ó, ele vai ser sensível à pressão e à vibração. Então, nesse caso, nós apresentamos aqui a sensibilidade cutânea. O próximo agora vai ser a sensibilidade especial, principalmente no que diz respeito ao olfato. Vamos acompanhar como é feita a transdução aí de energia. Como é feita a transdução de uma energia química em uma energia elétrica. Vamos acompanhar como isso é feito? Para entender aí um pouquinho sobre a fisiologia da olfação, é necessário que vocês entendam a anatomia aí olfatória. Como que os receptores olfatórios estão organizados? Pra vocês terem uma ideia, nós temos aí entre 10 a 100 milhões de receptores olfatórios e vão estar distribuídos aí em um epitélio olfatório que ocupa mais ou menos uma área de 5 centímetros quadrados. Para isso, então, ele vai contar com células de sustentação e também células basais. E ele é renovado aí, ó, a cada um mês. E o que é incomum aí para neurônios, né, que não se regeneram, mas ele sim é capaz de se regenerar. Vamos montar aqui como que é a anatomia dessa estrutura, desse epitélio olfatório, para de fato entender como acontece a fisiologia da olfação? Vamos lá? Voltando aqui, estão representando o epitélio olfatório, no qual vai ocupar aquele espaço de 5 centímetros quadrados lá na cavidade nasal, que é aquela parte inferior à lâmina cribriforme e toda aquela parte da concha nasal superior. Mas quais são as 3 principais células? Porque é da célula lá que de fato faz a transdução do sinal que vai nos interessar. Não é bem necessariamente a anatomia ali, né? Porque a aula refere-se mais à fisiologia da olfação. Mas eu preciso ter aí essa parte anatômica para poder dar essa continuidade. Vamos lá então. 3 células aqui, ó, nesse epitélio são importantes. A primeira, lógico, a mais importante de todas, é o neurônio bipolar, né? Por que bipolar? Só lembrando aquela videoaula lá que vocês assistiram sobre tipos aí neuronais, né? Classificação neuronal. O neurônio bipolar é aquele que tem 2 projeções originadas a partir do corpo neuronal. E vocês viram lá que uma das localizações é aqui, ó, no epitélio olfatório. Então, nós temos ele aqui, ó, em verde, que é o receptor olfatório. Ele, na sua porção externa, ele contém os cílios olfatórios. E é dentro desses cílios aí, ó, que vão ter os receptores, que vão fazer a transdução do sinal.
Só lembrando, a transdução aí do sinal é a conversão aí, ó, desse estímulo aqui que ele obteve, dessas moléculas odoríferas, em algo que vai ser reconhecido pelo nosso córtex cerebral futuramente. Então vai ser gerado ali um potencial gerador, né? E esse potencial gerador posteriormente vai ser convertido aí em um impulso elétrico. Só que esse receptor olfatório, ele dura aí em torno de um mês, ele vai ser reciclado, vai ser formado um novo receptor olfatório. E quem faz isso são as células-tronco, chamadas de células basais. Elas vão se dividir para formar novos receptores olfatórios. Quem nutre esse receptor olfatório e quem protege, isola ele eletronicamente aí, são as células de sustentação, por isso o nome sustenta, né? Então nós temos aqui. E para que essas moléculas elas possam ser captadas por esses cílios, ela precisa estar no meio aquoso. Nesse caso, quem vai oferecer aí, né, uma secreção serosa a esse meio vão ser as glândulas olfatórias. Contudo, quando o indivíduo está resfriado, fica difícil aí conseguir sentir o cheiro dos alimentos. Isso porque a quantidade de muco vai ser tão grande aqui, ó, nesses epitélios olfatórios, que aí, de uma certa forma, vocês vão sentir dificuldade em sentir os odores justamente porque quando as moléculas odoríferas elas se ligam a esses cílios olfatórios, após ser feita aí a transdução do sinal, há uma limpeza desses cílios, de tal forma que novas moléculas possam se ligar aos cílios olfatórios, ser reconhecidas pelos receptores que ficam dentro desses cílios. Se o acúmulo de muco se tornar muito grande ali nessa localização, não dá tempo para que essa secreção serosa limpe, porque tem muito muco ali para ser removido por essa secreção serosa. De tal forma, então, que como o muco ele fica embutido nesses cílios, aí então fica difícil ser reconhecido qualquer molécula odorífera ali no meio, certo? Além disso, vocês podem perceber também que alguns cheiros aí, principalmente aquele cheiro relacionado com substâncias picantes, por exemplo, pode fazer com que o olho fique lacrimejando. Isso porque o nervo facial, ele inerva tanto essa glândula aqui olfatória, como também as glândulas lacrimais. Então, da mesma forma que estimula essas glândulas olfatórias, vai estimular lá, ó, essas glândulas lacrimais. Vamos entender então agora como funciona essa fisiologia da olfação. Como é que de fato acontece um potencial gerador? Como é essa transdução, a transformação dessa molécula odorífera aqui, ó, em um potencial gerador? Para isso, nós vamos ter que entrar no receptor, que vai estar aqui dentro, ó, aqui nesses cílios olfatórios, que seriam as proteínas receptoras aí da molécula odorífera. Vamos se apresentar através da membrana plasmática? Agora que vocês já pegaram aí como é o epitélio olfatório, vamos entender a fisiologia da olfação. Para isso, então, vamos ampliar a membrana plasmática dos cílios olfatórios, porque é lá que se encontram os receptores olfatórios. Vamos lá? Voltando aqui, vamos entender como é feita essa transdução do sinal. Para isso, então, foi ampliado o cílio olfatório. E aqui nós temos a proteína receptor odorífera. A partir do momento em que ela foi estimulada por um odorante, nesse caso, ela ativa aí, ó, a proteína G. Essa proteína G vai até a adenilatociclase e a ativa. Quando ela for ativada, o que ela faz? Ela converte o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai lá nos canais de sódio que estavam fechados e abre esse canal de sódio. E aí ele se torna, no caso aí, ativo, permitindo a entrada de íons sódio. A entrada de íons sódios vai promover a formação de um potencial gerador despolarizante, e esse, por sua vez, promove a formação de um potencial de ação. Estão vendo como é tranquilo aqui a fisiologia da olfação? E vai ficar mais tranquilo ainda através desse GIF aí que eu fiz com massas de modelar. Vai ficar bem mais fácil. Observem essa movimentação com essas massinhas.
Ficou fácil, né? Então, agora vamos lá para os fotorreceptores. Como é que funciona aí a opsina e como ela está agregada aí para formar então a rodopsina? Vamos ver como isso acontece? Através das células chamadas aí de bastonetes. Vamos lá? Agora vamos entrar na fisiologia da transdução do sinal que acontece pelos fotorreceptores. Para isso, vamos buscar um pouquinho sobre a anatomia do olho. Só lembrando que a anatomia vocês já tiveram uma videoaula específica sobre o olho humano. Tem lá nas videoaulas. Então, só lembrando das camadas do olho. O olho é dividido em uma porção externa, também chamada de túnica fibrosa, representado lá pela esclera e pela córnea, para uma túnica aí que seria vascular, né, que é a corióide e a íris, e também a túnica interna. Essa túnica interna, no caso aí, representada pela retina. Vamos começar lá pela retina. É na retina que eu vou encontrar os fotorreceptores, que são receptores sensíveis à luz. Esses fotorreceptores podem ser de dois tipos, ou bastonetes ou cones. Nós temos cerca de 120 milhões de bastonetes, em contrapartida, 6 milhões de cones. Qual que é a função do cone? O cone é capaz de captar as cores, verde, vermelho, enfim. Já os bastonetes, eles só são sensíveis à luz. No caso aí, quando chega a parte do escuro, né, quando está mais, já não tem tanta iluminação no ambiente, vocês vão determinar somente quase preto e branco. Por quê? Esses cones não são muito estimulados em baixa luminosidade. Só quem vai ser estimulado são os bastonetes, que eles são sensíveis até mesmo em baixa luminosidade. Esse aqui precisa de mais luminosidade para ser ativo. Então aqui vai ser sensível somente à luz e aqui o cone vai distinguir as cores. Após ser ativado, então, esses fotorreceptores, ao fazer a transdução do sinal, passam aí a informação para discos ópticos, né, para o disco óptico, um de cada lado, daí no caso seria, e aí então para o nervo óptico. Se eu levar em consideração que eu tenho dois, então são os nervos ópticos, aí depois então é passada a informação para o córtex cerebral, ok? Para que aconteça, por exemplo, ali no bastonete, a absorção aí desses fótons, é necessário que tenha um pigmento dentro dele. Então vamos visualizar como isso acontece. Vamos lá? A estrutura aqui esquematizada através das massinhas é uma estrutura aí microscópica da retina, mais necessariamente aí, ó, a camada celular fotorreceptora. Quem foi representado aqui, ó? Foi representado então os dois aqui fotorreceptores, né? Então só para constar aí para vocês, os fotorreceptores, eles são células especializadas na camada aí, né, fotorreceptora, que começa o processo pelo qual os raios de luz são convertidos em impulsos nervosos. Existem aí, ó, dois tipos de fotorreceptores, por isso então esquematizado aqui através das massinhas. Quem seriam eles? Os bastonetes, são essas estruturas aqui, e seria também os cones, que estão representados aqui em roxo, ok? Cada retina vai possuir em torno de 6 milhões de cone, que são estruturas aqui como essa, e em torno aí de 120 milhões de bastonetes. Os bastonetes vão nos permitir enxergar em ambientes de pouca luz, como a luz da lua, por exemplo. Como os bastonetes não fornecem visão colorida em ambientes com pouca luz, nós podemos enxergar apenas aí preto e branco e todos os tons aí de cinza intermediário. A luz mais forte estimula aí, no caso, os cones, que são essas estruturas aqui, que produzem aí a visão colorida. No caso, nós temos 3 tipos de cones. Eles estão presentes também na retina. São, no caso, aí, os cones azuis, que são sensíveis à luz azul, o cone verde, que é sensível à luz verde, e o cone vermelho, que são sensíveis à luz vermelha.
A visão colorida, então, ela vai ser resultado do estímulo de várias combinações desses 3 tipos de cone. Então, aqui, ó, se vocês forem observar bem, né, por que os bastonetes e os cones tiveram essa nomeação? Isso por causa aí da sua aparência, dos seus segmentos externos, que seriam essas estruturas aqui, ó. A extremidade distal próxima ao extrato pigmentado, que são essas estruturas aqui, ó, as células epiteliais pigmentadas, essas duas aqui, né? Dos bastonetes, que seriam essas estruturas, essa aqui é a célula bastonete. Então, nesse caso aqui, eles são cilíndricos ou tem o formato aí de bastão. Já os cones, que é essa estrutura aqui, ela é achatada ou com o formato mesmo de cone. A transdução de energia luminosa em um potencial receptor ocorre lá no segmento externo, né, que vai ser nessa estrutura aqui. Tanto nos cones quanto aí nos bastonetes, né, que é essa estrutura aqui, o bastonete. Os fotopigmentos, eles vão ser proteínas aí integrais da membrana plasmática do segmento externo. Então, essa estrutura aqui, ó, tanto dessa como essa aqui, vão representar aí, ó, o segmento externo. Já toda essa porção aqui, ó, representa o segmento interno. Aqui eu já encontro o terminal sináptico, ok? Todos os fotopigmentos associados aí com a visão vai possuir 2 partes. Uma, que é uma glicoproteína chamada de opsina. Então tá aqui, ó, opsina. E uma outra parte vai ser derivado aí da vitamina A, que é chamado de retinal. Vamos organizar como isso está dentro de um bastonete? Vamos lá? Voltando aqui. No escuro, a opsina, ela vai estar ligado ao retinal na sua forma aqui, ó, cis-retinal. E o cis-retinal vai estar na sua forma dobrada. Quando tiver a presença de luz, a luz vai estimular o cis-retinal, que vai sofrer, no caso, uma isomerização, se transformando no formato trans. Aí, de fato, vai acontecer a transdução da visão, que é a formação aí de um potencial receptor. Nesse caso aqui, após a formação do transretinal, vai acontecer dentro aí de mais ou menos 1 minuto a separação da opsina com essa nova formação aqui do retinal, que é o seu formato trans. Só que esse retinal, ele tem que se regenerar novamente. E quem vai fazer isso vai ser uma enzima chamada de isomerase retinal, que vai converter aí, no caso, o trans em cis para poder ser utilizado novamente. Então percebam aqui, o retinal, ele é derivado da onde? Ele é derivado da vitamina A, e a vitamina A ele é derivado de caroteno. Pessoas que não costumam, né, se alimentar muito bem, ou quem tem deficiência aí, ó, em vitamina A, principalmente as pessoas que têm deficiência em vitamina A podem sofrer aí, ó, de uma deficiência visual noturna. O que seria isso? Com a falta aí de rodopsina, porque a rodopsina ela é nada mais nada menos do que a ligação da glicoproteína opsina com o retinal, que é derivado da vitamina A, pode ter dificuldades em enxergar à noite, visto que o bastonete é responsável pela sensibilidade da iluminação, tanto de dia como de noite, ok?
Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like na nossa aula e também se inscreva no nosso canal. Aproveite aí para ativar o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!